capítulo 1, versículo 5. Parte B. Parte B é depois do ponto final. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, parte B. Depois onde está escrito terra, ponto. Aí nós vamos começar a ler. Hoje eu quero falar sobre o exemplo de Jesus. Hoje eu quero falar como nós devemos andar também, como Jesus andou. Ser como Jesus e morar onde Ele mora. Viver como Cristo viveu. Amém? Todos conseguiram abrir? Diz assim: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e poder para todos sempre. Quero ficar com o meio versículo do capítulo 5. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A palavra de Deus nos fala tanto em Apocalipse como no final dos tempos também pelo apóstolo Pedro sobre Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, o porquê que Ele fez esse sacrifício. No passado, somente profetas, reis e sacerdotes, ou juízes também antes dos reis, tinham o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para governar, para sacrificar, para interceder, para louvar. E hoje isso é trazido para você, isso é trazido para mim. Hoje todos nós somos como os reis e sacerdotes. Os que venceram como reis e sacerdotes vão morar no céu. E nós temos que vencer. Nós temos que ser reis aqui na terra e sacerdotes. Porque nós alcançamos a graça, a misericórdia e encontramos Jesus. Eu vou estar explanando, se vocês quiserem acompanhar, mas sem ler e sem perder tempo. Ou em casa, vocês quiserem ler 1 Pedro capítulo 2. Nós temos que nos parecer com Jesus. Nós todos, eu falo todos porque eu me incluo, antes de conhecer Jesus, nós éramos gentios, mundanos, nós tínhamos uma natureza pecaminosa e caída, e encontramos Jesus. Mas alguns, ou muitos, não vou dizer alguns, pegam a liberdade que nós temos em Cristo para malícia, maldade, para dizer que a graça cobre, levou os nossos pecados, então eu posso pecar livremente, recebendo todo dia o perdão, porque todo dia eu confesso, mas o pecado é mediante confissão e arrependimento para alcançar o perdão. Sem o arrependimento não adianta a confissão. Sem o arrependimento não tem a misericórdia. E muitos têm se enganado, sendo a mesma pessoa, a velha criatura, para dizer que está salvo. O que diz a palavra? Vamos a isso. 1 Pedro, capítulo 2 fala: deixe, abandone. Você tem que abandonar a velha criatura que você era. Abandone toda a malícia, toda a sua tendência maldosa, toda a sua tendência maléfica, os seus maus olhos, aquilo que engana as pessoas, o que causa dano aos outros. Muitas vezes as pessoas não falam em atitude, mas o olhar dela, os pensamentos dela não são os pensamentos de Cristo, mas pensamentos maldosos para com os outros. Deixe também todo engano, toda mentira. Tem que deixar o fingimento, a inveja, tem que deixar a murmuração, a reclamação. Essas coisas não refletem a Cristo.
E muitas vezes são coisas pequenas que as pessoas falam assim: imagina que isso é pecado. Olhar para o irmão com malícia, olhar para o outro com inveja, querer o que o outro tem, ficar olhando para os outros e julgando. Um ato você acha que já é 1000 coisas e fala aquelas 1000 coisas para os outros porque você acha, você pensa. Ou simplesmente você reclama de tudo, reclama da vida, reclama disso. Você está falando isso, está na palavra. E achamos que somos cristãos reclamando. A pessoa que reclama demais, ela se ira demais. E a pessoa que se ira demais, ela peca. Porque ela fala demais, ela se ira demais, ela reclama demais. E ela não tem domínio próprio. E é hora de sermos cristãos de verdade, por atitude, por exemplo, e não porque eu vou à igreja, ou porque carrego uma palavra, a Bíblia de Deus aqui, ou porque tem um adesivo no meu carro, ou porque eu carrego uma máscara escrita fé, ou que eu carrego uma cruz vazia no meu pescoço, mas por atitude, por exemplo, sem palavras. É hora de ser cristão com atitude como a atitude de Cristo. É hora de mudança, porque Ele disse que nós somos a geração eleita, sacerdócio santo, sacerdócio real, casa espiritual de quê? Deveria ser do Espírito Santo, e não de malícia e de maldade. Deveria ter atitudes novas segundo Jesus Cristo. Nós temos que ser essa casa espiritual para levar o poder de Cristo para quem está em trevas, como nós todos fomos tirados das trevas e colocados na maravilhosa luz do Senhor. Então nós temos que fazer o mesmo. Tudo isso é para quê? Cristo, a graça, para nos salvar e levar a salvação aos outros. E não simplesmente se esconder atrás de uma cruz ou de uma Bíblia para ter atitudes ruins. Não! Nós temos que deixar tudo aquilo que combate contra nós, contra a nossa alma, o que é a carne, os desejos da carne, todo o pecado, toda a imundície. Nós temos que abandonar tudo isso. E nós abandonamos com uma decisão. Quando nós decidimos abandonar, não espere que o Espírito Santo faça aquilo que você tem para fazer. A sua parte é decidir e abandonar. E a parte do Espírito Santo é te ajudar, te fortalecer para você permanecer no caminho. Então, isso é com você. A sua atitude, só quem pode mudar é você. A vida é transformada quando você transforma a sua atitude. Não existe transformação compulsória. O Espírito Santo não vem e te obriga a mudar. Você toma uma decisão e Ele te ajuda no seu novo caminho, na sua decisão. Parte de você. Ele nos deu o livre-arbítrio para decidirmos. E conforme é a nossa decisão, Ele nos ajuda. Então é você que muda, é você que vence. Mas pastora, você não pode orar por mim, você não posso fazer tudo o que eu conseguir, eu vou fazer. Mas será inútil se você não fizer a sua parte. Porque hoje você também é sacerdote. Você também é rei. Sim, assim como eu. Cristo, Ele rasgou essa cortina chamada véu. Ele rasgou e hoje você tem acesso a Deus. Não é só mais um sacerdote ou sumo sacerdote do passado. Hoje você tem acesso a Deus através de Jesus. Você tem acesso ao perdão. Você tem acesso a ouvir a voz de Deus. Você tem acesso ao Espírito Santo. Você tem acesso a tudo. Mas é individual. Não é coletivo? Não. É individual. A fé é individual. A salvação é individual. A transformação é individual. É você e Deus. E não cabe mais ninguém. E é no altar. Não é aí no átrio. Quando você chegar nesse altar e se compor como sacerdote, como sacrifício vivo, não tem mais sacrifício de animais. O sacrifício é você. É a sua vontade. É você mesmo. É o desejo da carne. É o pecado. São os seus maus hábitos que precisam ser abandonados. Você é o sacrifício. Cristo é o sacrifício vicário na cruz. Sim,
para você seguir o exemplo dele e ser o próximo sacrifício. Sacrificar a sua vontade, sacrificar a sua carne, sacrificar os seus desejos pecaminosos, a sua imundícia e ser purificado no sangue de Jesus no altar. E viver nesse mundo luzindo a santidade dele em atitudes, em boas obras, fazendo o que precisa ser feito. Levando cativos os ensinamentos de Cristo na mente para ter boa atitude, ainda que seja para quem não merece e para os maus. Porque agradável é para Deus se você for injustiçado por amor a Ele. Se for só por justiça, você vai ser igual aos outros. Dá um tapa, leva um tapa, dá o outro. Porque se você pecar e for esbofeteado, tudo bem, você mereceu. E agora se você é esbofeteado sem merecer? Isso é agradável a Deus. Combatendo o mal com o bem, com boas obras, com boa atitude. Isso é transformação de vida. Isso é domínio próprio. Isso é luzir para esse mundo a santidade de Cristo e a vida de Cristo com atitudes. Não adianta falar eu tenho razão, eu bater boca. Não adianta ser iradinho, não adianta ficar reclamando. Não adianta ter as mesmas atitudes do passado. Você não conhece a Cristo. Porque Cristo não fez assim. Quando injuriava a Cristo, Cristo não injuriava. Quando bateram em Cristo, Ele não ameaçou. Mas como ovelha muda, Ele foi levado ao matador. E assim tem que ser o nosso exemplo. O exemplo de boas obras. O exemplo do silêncio. O exemplo de Cristo em todos os momentos da sua vida. Esse cristão nervosinho aí, esse cristão aí iradinho, esse cristão aí murmurador, esse cristão aí que pensa, que acha que tem opinião, não é sujeito a Cristo. Não é humilde. Não tem um coração ensinável. Seguimos todos nós as pegadas de Cristo, as pisadas dele, seguindo a Ele em novidade de vida, não como velha criatura. É hora de mudança. Eu não sei que ponto da ferida eu peguei, mas é hora de mudar a sua atitude. É hora de mudar a sua atitude, porque o céu é para quem vencer. Para quem se apegar a Cristo, fazer o que é certo, andar como Ele andou. O céu é para vencedor, não é para perdedor, que perde por um momento para a sua ira, que perde para a sua língua, que perde para a sua reclamação, que perde para os seus maus olhos, que perde para o seu ego, ou que perde para a sua opinião. O céu é para vencedor, para aquele que venceu a si mesmo, para aquele que venceu nesse mundo. Mas pastor, eu vou ser rei do quê? Sacerdote do quê? O rei, ele é para dominar, para governar e para preservar. Você precisa dominar o seu lar. Vamos começar por você mesmo, mas como é domínio, vamos começar pelo lar. Você precisa dominar o seu lar, a sua casa. Você precisa dominar lá no seu trabalho, as suas palavras, o teu jeito. Você precisa conviver em sociedade. Quem quer ficar perto de você? Quem quer viver perto de você? Nós temos que viver em sociedade, em povo, em nação, em conjunto, ainda que em família, em casa. Ninguém nasceu para ficar só, senão Deus tinha deixado só Adão. Mas Deus fez Eva para levar Adão ao pecado. Mas nós temos que viver em fraternidade, vamos dizer aqui na igreja, em fraternidade, em irmandade. Irmão, temos que ter paz uns para com os outros, andar em amor. É como aqui de sangue hoje, o irmão não está, né? Eu não tenho ninguém de sangue como irmão, mas eu deveria ter o mesmo amor que eu tenho pelos meus irmãos de sangue, que eu tenho dois, por todos vocês. Nós devemos andar em amor, não irritando uns aos outros, com malícia, com palavras, com maldade, mas é assim que o Senhor nos ensinou. Isso é ser rei, ser gerente de Deus para assegurar a glória para Ele. Nós temos que ser sacerdotes da nossa vida primeiro, depois da nossa casa, depois do nosso trabalho, da sociedade, de qualquer lugar. Mas o sacerdote, ele sacrificava animais no passado. Hoje nós não sacrificamos mais.
E a palavra sacerdote quer dizer aquele que sacrifica. Você precisa sacrificar. Hoje é o auto-sacrifício. Eu sou um sacrifício. Sacrifício vivo no altar. Você tem que ser um sacrifício vivo e santo a Deus no altar. Um sacrifício que renuncia a si mesmo, a sua vontade, ao seu ego, à sua opinião, aos teus pensamentos, às tuas verdades, para seguir uma só verdade, que é a palavra de Deus. Um sacerdote que, além de se sacrifica pela sua família. Um sacerdote que sacrifica pelos irmãos, pela vida do outro. Um sacerdote que sacrifica, além dele renunciar, ele ora por si mesmo, pela sua casa e pelos outros. Um sacerdote, ele sacrifica no louvor. Todos nós devemos louvar ao Senhor em sacrifício ou agradecimento. Todos nós temos que fazer o bem uns aos outros. O sacerdote, ele pega a lei, pega essa palavra e coloca, aplica em pessoas. Nós temos que praticar isso, aplicar isso primeiro em nossa vida, viver e depois levar como ensinamento para que os outros vivam esse ensinamento. Isso é nossa função, não é minha função como pastora, mas é a função de cada um de vocês, dar conta de si mesmo, das suas decisões, das suas atitudes. E como é que eu tiro o mau hábito? Porque a pergunta é, como é que eu vou fazendo o que é bom hábito? Você não precisa se preocupar com aquilo que é mal, se preocupa com aquilo que é bom, o que é bem. Se preocupe em fazer o bem e fazer o que é certo, criar bons hábitos. O mau hábito vai embora porque não vai ter espaço. Então é hora de pensar correto, de seguir Jesus e vencer a si mesmo e vencer esse mundo, vencer o pecado. Você tem como, você tem força, você tem Jesus. É hora de renunciar. Mas é fácil, muitos erram em dizer, eu quero, tomei a decisão. Vou fazer o que é certo daqui em diante, Jesus. Tá. Muitos fazem essa oração, mas eu não quero essa oração, não. A oração é o que eu preciso sacrificar, o que eu preciso renunciar, o que eu preciso entregar. Porque não é o buscar, o ter, é o perder, é o esvaziar, é o renunciar, é o sacrificar. Porque o dar é fácil, Deus está pronto para te dar, mas tem espaço. É hora de entregar. O que você precisa entregar? Eu preciso entregar a ira, eu preciso entregar um pecado, eu preciso entregar minha língua, eu preciso entregar o meu coração, eu preciso entregar o meu pensamento. Porque tem pessoas que falam, eu não tenho o Espírito Santo, eu não consigo, eu já entreguei a minha vida, já até renunciei aos pecados. Mas não renunciou aos seus pensamentos, não renunciou às suas opiniões. Tem que ser por inteiro, 100%. Não adianta dizer, eu sou cristã e tenho os meus pensamentos. Ou você pensa como Cristo e é cristão, ou você tem os seus pensamentos e segue o seu próprio entendimento. Você precisa renunciar. Tem que entregar os teus pensamentos. Eu vou pensar o que Cristo pensaria. Eu vou pensar os pensamentos de Deus, os pensamentos de cima. Não vou pensar o daqui. Eu tenho que entregar o meu coração. Então eu não permito a mim mesmo sentir o que Jesus não sentiria. Jesus não sentiria inveja. Então eu não me permito sentir inveja. Jesus não sentiria a dor da traição, vivendo o outro como mal. Ele poderia ter um impacto da dor, mas jamais ele olharia para Judas condenando ele ou desejando o mal para ele, mas perdoando. Quando Judas foi no jardim entregar Jesus, Judas que o beijou, e ele disse, amigo,
para Judas? Amigo. Jesus não é falso nem fingido para chamar Judas de amigo. Jesus era amigo. Quem não era amigo é Judas. Partiu de Judas e não de Jesus. E nós temos que ter essa consciência. Ainda que parta dos outros, não vai partir de mim. Não vai partir de mim esse sentimento. Ainda que me doa, mas eu falar para mim mesmo e dizer: Senhor, eu perdoo, eu amo. Ele precisa mais do amor de Cristo. Então perdoo. Eu não aceito sentir o que o Senhor não sentiria. E o que eu tenho por essa pessoa, Senhor, é amor. Então eu vou orar por ela, porque ela não sabe o que ela faz. Ele não sabe o que ele fez. Você precisa ter o sentimento de Cristo. O pensamento, o sentimento, para que a sua atitude seja como a de Cristo. Não adianta mudar a atitude sem o pensamento e o sentimento mudado, porque você não vai firmar a sua atitude. Ela vai durar só um dia, talvez uma semana, com um pouquinho de disciplina, mas ela não vai permanecer. É necessário uma mudança aqui e aqui. Uma mudança do vosso entendimento, da sua mente. Você precisa mudar dentro de você e entregar a sua mente. Você precisa entregar o seu sentimento. Se não tiver essa entrega, não tem Espírito Santo. Se não tiver essa entrega, o que você vai ter é um orgulho e uma malícia escondido, um traje de servo de Deus. E que de servo para servir não tem nada, mas que tem uma soberba em cima de um salto alto, num altar. Altar quer dizer lugar alto, um pouquinho acima. Aqui é bem pequeno, um pouquinho acima. Isso quer dizer altar. Você vai se colocar num altar e achar que está acima de tudo e de todos. E não é. O altar é lugar de sacrifício, não é lugar de se exaltar. O altar é um lugar onde se morre para encontrar uma novidade de vida. O altar é o lugar onde você oferta o seu melhor para Deus, o seu tudo para Deus, para ter o melhor de Deus, que é o Espírito dele, a bondade, a graça dele. Então é hora de mudar a concepção de altar, mudar a concepção de rei, de sacerdote, mudar a concepção de cristão e aprender a ser servo de Cristo, verdadeiros servos em renúncia de vida e para servir, luzir santidade e ser cópia e exemplo com atitudes, sem palavras, sem palavras. Alguém vê Jesus em você sem você abrir a boca, observando o teu ir, o teu vir, o teu andar, o teu levantar, o teu caminhar, o teu conduzir. Seja uma maneira de viver santa e irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Você pode, com o Espírito Santo, com a graça, você pode todos os dias renunciar, a cada dia viver a Cristo. Eu não sei o que você precisa renunciar hoje, mas precisamos todos os dias. É hora de abandonar e entender o que é o altar. Renúncia, sacrifício, entrega o que você precisa entregar para que a sua vida seja transformada. Amém? Amém. Aquele que